Olá, pessoal! Boa noite! Estamos começando agora a mais uma live, a nossa terceira live da nossa semana no Caminho da Santidade, uma semana de imersão, de aprofundamento na vida dos santos. Os santos nos ensinando a viver o amor que Jesus quer que a gente viva, a viver o amor em Cristo. Olha, muito obrigado, já estão chegando, as pessoas estão chegando, gente, sejam bem-vindos, venham, porque nós vamos falar do amor. Nós vamos aqui falar do amor, queridos, o amor que governa o mundo. Ah, que graça saber que o mundo é dirigido pelo amor. Muito obrigado, boa noite, olha aí. Paula Fracinetti, muito obrigado. Santa Paula, olha, obrigado. Vamos ver quem, o Wagner. Gente, muita gente entrando ao mesmo tempo, eu me perco. Ariel, muito obrigado. Rafael, gente, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por nos acompanhar nesta semana de aprofundamento, de imersão, essa semana maravilhosa. Nós vamos falar de Jesus, não é? Dos dons que Jesus nos dá, do amor que Jesus nos dá, não é? Ah, pessoal, como nos conforta saber e crer, não é? Que há um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa com cada um de vocês. Um Deus que se preocupa, que sabe o seu nome. Não é? Que sabe o seu nome. Isto é que é bonito. Não é? Desde toda a eternidade, nosso nome já estava no coração de Jesus. Já estava no Verbo, já estava em Deus. Boa noite, olha ali, ó, o cenáculo Nossa Senhora, olha só. Valdinei, muito obrigado. Gente, talvez eu não consiga falar o nome de todo mundo, mas sintam-se todos abraçados, nossa família está aqui. Gente, olha, nossa live de hoje, nosso terceiro dia, na nossa semana no Caminho da Santidade. Nossa live de hoje, a vida, quer dizer, a santidade na nossa vida cotidiana. A pequena via de Santa Teresinha. Como ser santo na nossa vida cotidiana. Tantas coisas, gente, que eu preparei, para vocês de maneira muito especial, que Deus possa nos abençoar. O Gustavo, muito obrigado. A Mila, olha, gente, devagarzinho eu vou falando o nome de vocês, hein? Tá bom? Olha lá, e Luísa, Douglas, às vezes eu consigo ver, às vezes eu não consigo, tá? Vitor, muito obrigado. Gente, sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Você que está passando por aqui, fique conosco, venha aqui nos ajudar. Vamos aprender juntos, vamos conversar. Eu preparei muitas coisas para vocês aqui e eu quero dar tudo hoje para vocês, tudo hoje, tá bom? Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Se vocês, como eu disse, nossa live hoje, não é? Terceira live da nossa semana, a nossa santidade na vida cotidiana. Como exercer a nossa vida cristã, a vida interior, levar Cristo para o mundo, para as pessoas. Como nós podemos fazer aquilo que os papas chamam de a consagração do mundo. Como nós podemos ser a luz do mundo e o sal da terra, disse nosso Senhor Jesus. A luz do mundo e o sal da terra. Como podemos fazer a luz de Cristo refletir em nós, porque Ele tem que crescer e a gente tem que diminuir. Que as pessoas nos olhem no nosso trabalho, no ambiente onde nós estamos e que eles vejam a Cristo. Gente, São Francisco de Assis dizia que tem pessoas no mundo, e a única oportunidade que elas têm de conhecer o Evangelho é através de você. Elas nunca vão abrir o Evangelho. Às vezes são até católicas, foram batizados, fizeram o catecismo, fizeram a primeira Eucaristia, mas depois esquece de exercitar a sua fé. Então São Francisco de Assis diz que no local do nosso trabalho, no ambiente de trabalho, nossa vida cotidiana, às vezes nós seremos os únicos evangelhos que uma pessoa mundana, que não quer saber de religião, que não quer saber de Cristo, que não quer viver para o amor, vai conhecer. Deus tem esse propósito para todos nós.
Então, gente, eu queria começar essa noite pedindo, como eu sempre faço, pedindo, claro, pedindo uma gentileza, um favor a todos vocês que já estão aqui com a gente. Vocês acham importante? Nós estamos falando de nosso Senhor Jesus. Quantas coisas nessa internet, não é? Nessas redes sociais, que não são de proveito nenhum para a nossa vida. Nenhum. Tudo futilidades, não é? Vejam, se você acha que é importante, por favor, convidem, gente, compartilhem, convidem os familiares, convidem os amigos, convidem a todos os conhecidos que vocês acham que podem ter proveito. Olha, gente, nós preparamos um material muito interessante. Eu estou aqui, como diz no interior, né? De onde eu nasci, miséria pouco é bobagem, né? Eu estou aqui para trazer muito conteúdo. Se Deus nos dá a graça e sob a proteção da Virgem Maria, de São José e dos nossos anjos da guarda, eu estou aqui para trazer muita coisa para vocês. Então não deixem de convidar as pessoas, pessoal. Convidem as pessoas, por favor. Convidem as pessoas para que elas venham, para que elas tenham essa imersão, esse aprofundamento na vida espiritual, na teologia cética e mística, na vida da graça, aqui conosco. Gente, claro, agradecendo a presença de todos vocês que já estão aqui comigo. Sejam todos bem-vindos. Que Deus guarde a todos vocês. E aí nós vamos começar, pessoal. Ontem foi dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ah, Nossa Senhora, protegei a nossa pátria. Protegei os nossos jovens, as nossas crianças. Gente, as nossas crianças, os nossos jovens, a nossa política. A todos vocês que estão aqui nos assistindo, que Nossa Senhora possa, com seu manto de amor, derramar graças e bênçãos na vida de vocês. E especialmente a graça de vocês serem santos e levarem o caminho de santidade até o fim. Gente, que Cristo cresça em nós e a gente desapareça. Que Cristo cresça em nós e a gente desapareça. Isto. Então, vejam bem, pedindo esta proteção de Nossa Senhora, que Nossa Senhora possa nos iluminar, que Jesus nos mande a sua graça por Nossa Senhora, que os nossos lábios, a nossa boca, possa de fato falar do que o nosso coração está cheio. Realmente. Ah, queridos, conhecer o dom do amor, conhecer os benefícios do amor de Cristo para nós, é uma coisa que a gente não consegue nunca mais deixar de lado. Nunca mais. Quem conhece o amor, não pode querer outra coisa. Como dizia o padre Lacordaire, depois que eu ouvi falar de Jesus e do seu amor por mim, todas as coisas do mundo são como lixo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. São Paulo apóstolo, numa de suas epístolas, numa de suas cartas, vai ver que os santos, como São Paulo, não é? Com a sua força, com a sua energia, São Paulo diz que todo o resto é lixo perto do conhecimento da vida de Cristo, da meditação dos mistérios da vida de nosso Senhor. É tanto amor que aflora, é tanto amor que brota. O amor de Cristo nos impele, nos constrange. É uma frase que eu tenho falado aqui. Sempre. Em todas as nossas lives, gente, vocês vão me ouvir repetir isto. O amor de Cristo nos constrange. Não há uma alma, por mais fria, por mais alucinada, louca que seja nesse mundo, não há uma alma que, ao ouvir falar que um Deus veio aqui morrer por nós criminosos, pagar uma justiça, não há quem fique impávido, imune a isto.
Agora, São Paulo, na verdade, por exemplo, se a gente pegar aqui a tradução que nós temos aqui, a Bíblia, a tradução da CNBB, que está muito boa, muito boa. São Paulo usa a palavra lixo. Tudo é lixo. O que eu quero é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria. Mas São Paulo usa ainda uma palavra mais forte. Eu acho que para não escandalizar muito a gente, pessoal, vamos convidando as pessoas para virem. Vamos fazer nossa família. Vamos dedicar esta 1h30, essas 2 horas de live que a gente pode ter a Jesus, gente, a Jesus. A Jesus, gente, que nos amou. Vamos dedicar a Ele. Vocês estarão aqui comigo. Vejam bem, como eu estava dizendo, São Paulo diz que tudo é lixo perto da vida em Cristo. A vida em Cristo. Mas ele usa uma outra palavra, uma outra expressão, que eu acho que é mais forte do que esta lixo. Ele usa uma expressão que está lá no original, mas às vezes a Sagrada Escritura, quer dizer, os tradutores, evitam traduzir esta palavra para não escandalizar, talvez, não sei. Mas a palavra é esterco. Vocês ouviram bem, gente? Vocês ouviram bem o que São Paulo apóstolo fala? Tudo é esterco. Perto das maravilhas do amor de Cristo. Isso que nós temos que saber. Por isso que nós fizemos essa live. Essa semana no caminho da santidade. Vai terminar sábado. Sábado. E amanhã nós vamos falar da Virgem Maria. Da Virgem Santíssima. Aqui, ó. Olha lá, Nossa Senhora de Guadalupe. Alguém falou aqui, Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Padroeira da nossa Hispano-América e Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Vamos lá, pessoal. Então, o que eu preparei para vocês? Ó, vejam bem, eu quero falar uma coisa assim. Hoje, nós vamos ver coisas muito interessantes aqui. Hoje nós vamos ver coisas muito interessantes, porque nós vamos ver essa sabedoria, nós vamos ver isto que nós precisamos saber. Nós precisamos saber a vida dos santos, a experiência dos santos, o caminho de santidade. Esta é a verdadeira sabedoria. Todo o resto é nada, é lodo, é lama, é lixo. Então vejam, quero retomar com vocês algumas coisas. Quero retomar. Primeira coisa, lembram de segunda-feira? Não sei se todos vocês estavam aqui. Primeira coisa, segunda-feira. Segunda-feira foi nossa primeira live. O que a gente viu? A gente fez um diagnóstico. A gente apontou alguns erros que a gente costuma cometer. Então, às vezes a gente fala que não é protestante, mas a gente vive como protestante. A gente fala que não é liberal, mas a gente vive como liberal. A gente fala que não é comunista, mas a gente vive como ateu comunista. Essa é a verdade. A gente tem isso. A gente fez essa reflexão na segunda-feira. E dói, porque a gente tem que enfiar o dedo na ferida. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é? Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça. Não. Nós estamos aqui para falar o que tem que ser falado. Falar o que tem que ser falado. Apontar o dedo. Nosso Senhor Jesus aponta o dedo. Tem que apontar. Claro, com muita caridade, fraternidade, mas temos que apontar. Então, por exemplo, tem gente que fala, eu não sou protestante, mas vive sem sacramento. É católico. A gente viver sem sacramento, gente, é a mesma coisa que suicídio. Né? Se confessa muito raramente, ou de 3 em 3 meses, quando quer, não sei. Né? Aí vive sem Eucaristia, não vai no domingo porque a igreja obriga, sabe? O padre Royo Marim chama assim, é católico de programa mínimo. Né? Mais um pouco ele vira protestante. Pois bem, não podemos ser assim, isso é o problema. Depois, liberal, pode fazer tudo, faz tudo. Eu sou católico só na igreja, mas no meu trabalho eu vivo como o mundo. E depois o católico que age como se fosse um ateu. Quer dizer, a gente
vai para o mundo, a gente age e em nenhum momento a gente se pergunta qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou cumprindo a vontade de Deus? Ou seja, a gente faz as coisas como se Deus não existisse. Então nós estamos vivendo como ateus. Isso foi segunda-feira. Ontem eu estive com a minha esposa aqui, vocês viram? Minha esposa realmente estava muito lúcida, graças a Deus. Falou pra gente, olha, a gente precisa, como é que faz para a gente sair desses erros que nós apontamos na segunda-feira? Um sim, uma decisão. Santa Teresa aqui, ó, Santa Teresa, nossa Santa Teresa, reformadora do Carmelo. Santa Teresa tem uma expressão que todo mundo gosta de usar e é muito boa mesmo, não é? Com aquele jeito dela, colérico, é isso mesmo. Uma muita determinada determinação. Gente, tem que ter o nosso sim, depende do nosso sim. É claro que a graça de Deus sempre vai se antecipar. A graça de Deus sempre vai se antecipar. Se você está dizendo um sim hoje para a vida interior, um sim para Cristo, um sim para o amor, um sim para a vida espiritual, um sim para a vida sobrenatural, se você está dizendo um não para um não aos apegos, às coisas materiais, se você está dizendo sim, é porque antes Deus já botou a graça. Mas a pior coisa é uma graça não correspondida. Não pense você que você diz um sim hoje porque você viu as lives do Leonardo, do professor Leonardo com a esposa. Não! O seu sim, ele tem uma graça anterior, porque Deus sempre se antecipa. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E a gente agora tem que amá-lo em troca. Então a graça precede. E você diz o sim. Então, ontem a gente viu aqui, eu estava com a minha esposa aqui, muito bonito, ela falou umas coisas muito bonitas, nos emocionou muito. Nós temos que dar um sim. Nós temos que dar um sim às três coisas, aos três pilares, colunas vertebrais da nossa vida espiritual, da nossa vida de santidade. Aqui a semana é no caminho de santidade. Dá um sim para as três coisas da nossa vida espiritual. Gente, olha só, eu nunca vou me cansar de falar isso, não tem problema. Nunca vou. E Deus nos ajude. Só existe santo com três coisas. Mas não são três coisas separadas. Três coisas juntas. Oração, sacramento e mortificação. Gente, anotem. Põe na geladeira de vocês. Põe na geladeira. O modo de falar. Vejam. Um sim. A graça de Deus já te visitou. Porque senão vocês nem estariam aqui. Nem estariam aqui. Tudo é oportunidade divina para você se converter. Esta primeira conversão, essa conversão. Então, um sim. Você vai dar 3 sims. Um sim para a oração, um sim para os sacramentos, vamos frequentar mais o sacramento, e um sim para a mortificação. Vamos mortificar, gente. Vamos mortificar um pouquinho, gente. Ou nós vamos continuar com o espírito liberal, só mordomia, bel prazer, mordomia, tecnologia, tudo. Não, vou mortificar um pouquinho, não custa nada. Vamos fazer por Jesus. Vamos fazer por nosso Senhor. O amor de Jesus nos constrange, tem que nos constranger, gente. Não é possível não, gente. Não é possível não, gente, um negócio desse. Então, aqui, ó. Vamos lá? 3 sims, tá? Agora, vejam bem. Então, deixa eu explicar para vocês como funciona. Lembrando, segunda-feira, os erros.
Ontem, terça-feira, segunda live. Como combater os erros? É dizer um sim, é cooperar com a graça, dizer um sim. Hoje, o que nós vamos ver hoje? Sim, Leonardo. Sim, professor Leonardo, eu disse um sim, eu quero ser santo. Eu disse para mim mesmo e para Jesus, eu quero, Senhor, vos amar. Ninguém vai me separar de vós, Senhor. Porque o vínculo de caridade que nós temos com Cristo é inquebrantável. Olha só, nem o demônio, nem a carne, nem o mundo, nada quebra. O único que quebra somos nós, gente. Somos nós que quebramos. Quando a gente dá ouvido ao demônio, quando a gente dá ouvido à carne, quando a gente dá ouvido ao mundo. Nós que quebramos, é quebrantável. Se a gente não quebrar, ninguém quebra. Ninguém quebra. O demônio, ele tem muita força, mas ele não quebra não. Se a gente não deixar, ele não quebra nada não. Nós jogamos uma água benta neles, vai de retro, Satanás. Ninguém quebra nada não. Então veja bem. É vínculo forte, mas nós também temos que botar mais cimento ali. Então veja, olha, firme decisão. Aí nós vimos ontem também que uma decisão firme, a vontade para ser firme, ela precisa de uma inteligência firme. Por isso que é importante meditar. Isso tudo a gente viu, foi muito bom. Agora, o que eu quero ver com vocês hoje? Como se manter firme. Não basta decidir aqui e agora. Tá, já tomei a decisão. É muito confortável. Aqui e agora eu me decido. Talvez com um pouco de emotividade, fiquei emocionado. Eu vi, né, a Sabrina chorar, eu vi o Leonardo, o penitente, chorar. Eles falaram com muito amor. Fiquei emocionado, chorei, isso me arrancou lágrimas. Agora eu vou. Só que é o seguinte, gente. A gente desceu a escada, desceu o elevador, entrou no carro, entrou no local de trabalho. Ali, nós vamos encontrar milhares de bombas, de minas, de armadilhas. E agora, hoje nós vamos ver como nós vamos andar firmes. Firmes. Ou seja, a minha esposa gosta muito de falar, né? Eu acho bonita essa frase. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Saber que a nossa verdadeira pátria não é esta. A nossa verdadeira pátria é a pátria celestial. Mas nós temos que viver no mundo. Gente, nosso Senhor, nem em nenhum momento nosso Senhor Jesus disse: eu me escondi do mundo, eu me afastei do mundo. Não. Nosso Senhor disse: eu venci o mundo. Nós temos que vencer com Cristo o mundo. E ele disse muito claramente: sejais perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Gente, Jesus não deu um conselhozinho para você, não. E você pode... Jesus só estava aconselhando. Não, foi uma ordem. Gente, todos os teólogos, e o maior deles, Santo Tomás de Aquino, dizem: isto foi uma ordem. Agora, Jesus não é a sabedoria, o verbo, a palavra, a inteligência, o logos, a sabedoria? Como é que a própria sabedoria, a inteligência, vai ordenar algo que a gente não vai poder cumprir? Isso não existe. Se ele ordenou, a gente pode cumprir. E a gente pode cumprir por quê? Porque ele veio morrer para isso. Ele nos dá os meios. Ele nos dá os meios. Então ele diz: sejais perfeito como vosso Pai é perfeito. Depois, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Perfeito? Então nós estamos dentro disso. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, para ter santidade na vida cotidiana, no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, na minha família, na minha vida cotidiana. Eu estou falando família, ambiente de trabalho, gente, porque eu acho que 99% das pessoas que estão aqui comigo
são leigos ou seculares, né? São pessoas que vivem no mundo, não são religiosos ou sacerdotes. Então estou falando da família, do ambiente de trabalho, que é o que todo mundo que está aqui, né? Praticamente todo mundo que está aqui nos acompanhando. Então, como manter a santidade na vida? Então, nós vamos ver aqui, ó. Primeira coisa. Vamos falar frases. Vamos facilitar ao invés de dificultar. Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Nós temos uma estrutura natural, mas acima dela nós também temos uma estrutura, um organismo sobrenatural. Vocês sabiam disso? Né? Vocês sabiam disso? Então a primeira coisa, a gente precisa compreender a nossa dignidade de filhos de Deus. Nós não somos só criaturas que Deus criou. Porque criatura também é a pedra. Criatura, né, vamos dizer assim, sei lá, né? Essa madeira que está aqui, ó. Criatura é aquilo que é criado por Deus, mas não tem relação íntima com Ele. Nós também somos criatura, porque Deus nos criou. Mas, além de criatura, nós temos algo mais. Nós temos uma qualidade a mais. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós temos uma filiação com Deus. Filhos, gente. Filhos. Nenhuma outra civilização no mundo afirmou um negócio desse. Os egípcios não sabiam disso, os gregos nunca imaginaram isso. Você pega lá os deuses gregos, ninguém era. Nós somos filhos. Não é? Agora, somos filhos de Deus Pai e irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos de Deus. Filho natural é Jesus. Jesus é o filho natural de Deus, porque foi consubstancial ao Pai e foi gerado de dentro dele. Nós somos filhos adotivos. E quem nos trouxe essa filiação? E herdeiros da glória. Porque todo filho herda o patrimônio de um pai. E o patrimônio que Deus Pai fez para nós, junto com Jesus e o Espírito Santo, é o céu. Nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. A nossa alma é esposa do Espírito Santo. Olha só. E somos herdeiros da glória. Então vejam. Agora, a partir de quando nós somos isso tudo? Espera lá. A partir do batismo. Vejam que grande graça é o batismo. Vejam que grande graça é o batismo. No batismo, nós recebemos aquela obra que Jesus fez lá na cruz. No batismo, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Irmãos de Jesus. Esposo do Espírito Santo. Filhos da Virgem Maria. Tudo isso. Agora, olha que coisa interessante, pessoal. Se fosse isso, aí já estaria muito mais do que a gente merece. Mas quando a gente é batizado, quando criancinha, quando bebê, recém-nascido, ou se você foi batizado mais adulto, não interessa. Quando a gente é batizado, vem outra coisa também na gente. A gente tem que compreender isso, para a gente saber como santificar a nossa vida de trabalho. Quando a gente recebe batismo, além de nós recebermos uma adoção, nós deixamos de ser uma mera criatura e passamos a ser filhos. A gente ganha duas coisas a mais. Ou seja, Deus nunca economiza nos seus bens. Nunca. Porque o amor
nunca guarda para si o que ele pode dar em abundância. Nunca. Você pode ver o amor dos pais que às vezes deixam de comer para dar para os filhos, enfim. O amor é sempre expansivo. Então, além da adoção, nós recebemos no batismo dois outros bens muito interessantes. Isso aqui. As virtudes sobrenaturais. Então, Deus coloca virtudes sobrenaturais para a gente. Para quê? Para aperfeiçoar, elevar ainda mais, aperfeiçoar ainda mais aquelas virtudes que a gente já tem naturalmente. Quer dizer, você pode ser humilde naturalmente humilde. Tem pessoas que são naturalmente humildes. Tem pessoas que são naturalmente justas. Mas no batismo, a gente recebe um outro tipo de justiça, que é uma justiça, a virtude da justiça sobrenatural, a virtude da humildade sobrenatural. Deus nos envia uma humildade, uma justiça, uma fortaleza, uma temperança, todas as virtudes. Deus envia. Para que estas virtudes aperfeiçoem aquelas virtudes naturais que eu já tenho. Isso no batismo. No batismo. E nós recebemos também, além das virtudes sobrenaturais, os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Agora, vejam bem, o que fazem os dons do Espírito Santo? Isso aí, gente, pouca gente sabe disso. A gente fala Espírito Santo, mas o Espírito Santo hoje é um grande desconhecido. A verdade é esta. O que os dons do Espírito Santo, que nós sabemos são 7, é o septenário do Espírito Santo, são 7 dons do Espírito Santo. O que os dons do Espírito Santo fazem com a gente? Aperfeiçoam as virtudes sobrenaturais. Olha só que interessante. As virtudes sobrenaturais aperfeiçoam as virtudes naturais e os dons do Espírito Santo aperfeiçoam as virtudes sobrenaturais. Então, vejam vocês que já no batismo, Deus nos dá todas as armas para que a gente lute. Vá para o mundo e lute. Eu sempre gosto de comparar com, não é? Claro, uma comparação muito grotesca até, mas pode nos ajudar. Eu gosto sempre de comparar isso, tudo que Deus nos dá no batismo, tudo. E que foi conquistado por Jesus na sua morte em cruz. Eu costumo comparar com os filhotinhos, né? Aqueles filhotinhos de alguma ave que nasce, está lá no ninho, e a mãe, enquanto eles ainda não podem crescer, a mãe vai dando comida. Então, Deus nos arma com esta armadura, Deus nos dá essas armas para que, estando preparados para ir para o mundo, a gente esteja armado. Só que, isso é uma coisa muito importante, isso tudo que Deus nos dá, Ele dá em semente. Em semente. Ou seja, quando Deus nos envia a virtude da humildade, que é sobrenatural, nós temos uma virtude da humildade natural, mas Deus envia uma humildade sobrenatural sobre a gente. Quando Deus envia essa virtude sobrenatural, ela está em semente. O que quer dizer isto? Ali dentro dessa semente, não é? Está tudo em potência o que essa virtude vai poder ser depois. Ela está em semente, mas se a gente der condições para ela, for regando, não é? Se a gente for regando essa semente, ela vai crescer, ela vai crescer. Você pega uma semente de árvore, tudo o que essa árvore vai ser no futuro já está ali dentro na semente. Então tudo de virtude, tudo de humildade que a gente vai poder ser na vida já está ali na sementinha. Basta que a gente regue, floresça. Não é? Agora, quem
Então nós vamos, você, vamos pegar essa sementinha e vamos desabrochar. Então vejam o seguinte, aí o que acontece? Aí a gente recebe o batismo, vamos dizer que você recebeu o batismo quando criança, aí você cresce. Aí você chega na adolescência, né? E aí você vai para o mundo, olha só, você vai para o mundo, você vai armado para o mundo. Você está com todos os presentes que Deus te deu no batismo. Aí você comete o primeiro pecado mortal. O que acontece quando você comete um pecado mortal? Você perde isso tudo. Perde tudo. Mas Deus, que é infinitamente misericordioso, Jesus deixou para nós a confissão. A gente vai lá e confessa. A gente vai lá e confessa. E aí o que acontece com a confissão? Aquilo tudo que a gente recebeu no batismo, que a gente perdeu, a gente recebe de novo. A gente recebe de novo. E vamos crescer de novo daí para frente. Agora eu pergunto a vocês. Nós vamos para o mundo. Nós vamos para o mundo. Nós vamos trabalhar. Nós vamos cuidar da nossa família. Estamos no mundo. Estamos no mundo. Vamos para a nossa empresa, onde eu sou empregado. Qual é a primeira coisa que eu tenho que evitar? Qual é o primeiro não que eu tenho que dar? Qual é, sabe, qual é a grande desgraça que pode acontecer na nossa vida? É um pecado mortal. Um pecado mortal é uma infelicidade tão grande por dois motivos. Porque a gente está desprezando os bens que Cristo, que custou muito para Jesus conquistar para nós. Tá? E porque deixa a nossa alma em trevas, em escuridão. Santa Teresa de Jesus diz, Santa Teresa, gente, teve a graça, uma graça mística, extraordinária, de ver como fica uma alma em pecado mortal. E ela diz que são vermes, é um fedor, tem vermes dentro dela. Vermes dentro dela. Então, qual é a primeira luta, gente, que a gente tem que travar? A luta contra o pecado mortal. Quando você se confessa, se arrepende dos seus pecados mortais, se confessa e volta para a graça, isto é o que Santa Teresa chama de primeira morada. Você entrou no castelo. Você começou a colocar o primeiro tijolo no castelo da sua alma. Por que castelo? Porque o castelo é uma fortaleza. Ele é feito de tijolos, cimento, fortaleza, muros que não deixam o pecado mortal entrar. Mas uma alma, ela começa a enfrentar um outro problema. Qual é o outro problema que ela começa a enfrentar? Ela começa a enfrentar o problema dos pecados veniais. Veniais. Pecado venial é um pecado leve, é um pecadinho, como as pessoas falam, um pecado leve. Não é? Então você conta uma mentira que não prejudica ninguém, uma mentirinha que não prejudica ninguém. O pessoal chama de mentirinha social, né? É um pecado leve. Você furta uma moeda de R$1, por exemplo. Não é? São pecados leves. Então você cometeu um pecado leve. Qual é o problema do pecado leve? O pecado venial, o pecado leve, ele não tira você da graça. Você não perde a graça. Você não perde os presentes que Deus te deu naquela graça que você recebeu no batismo ou que te foi devolvida na confissão. Não é?
Mas acontece o seguinte, a sua alma fica mal acostumada, você deixa entrar um vermezinho no seu castelo, você deixa entrar ali um vírus no seu castelo que vai corroendo os tijolos e daqui a pouco você está cometendo um pecado mortal de novo. Ou seja, qual é o problema do pecado venial? O problema do pecado venial é que você comete um, comete dois, comete três, no quarto você já comete um pecado mortal. O pecado venial é a principal estrada que te leva para o mortal. Por isso que nós temos que combater com todas as nossas forças. Porque tem gente que diz assim, eu fiquei sabendo, no meu catecismo, eu fiquei sabendo com o professor Leonardo Penitente, que não tem problema cometer pecado venial, não. Esses pecados levinhos, não tem problema cometer, não, porque a gente ainda continua com a graça. Sim, sim. Mas você vai cometer um pecado mortal. Ele vai te fazer cometer um pecado mortal. Mas eu vou ficar só com um pecado venial minha vida toda. Ninguém conseguiu fazer isto. Palmas para você se você conseguir, mas não se arrisca, não. Não existe ninguém que conseguiu fazer isso. Não seja você o primeiro. Nós vamos quebrar a cara. Agora, quando a gente começa a lutar com todas as nossas forças, também contra os pecados leves, aí nós estamos na segunda e na terceira morada. Segunda e terceira morada, na segunda e na terceira morada, são aquelas almas que estão lutando contra o pecado venial. Não é? Pois bem, mas aí, gente, tem uma outra questão. Então vejam, vocês ouçam o que nós estamos falando. Como manter a nossa santidade na vida cotidiana? Não perdendo a graça de Deus. Em outras palavras, lutando contra aquilo que vai te fazer perder a graça. Porque o que te faz santo é a graça, que traz todos esses presentes para você. Você fica com a alma cheia do Espírito Santo, você fica com a alma com as virtudes sobrenaturais, você comete um pecado mortal, você perde isso tudo. Aí você já não é mais santo. Então você tem que lutar contra o pecado mortal. Então eu vou para o meu trabalho. Aí estou vendo as minhas colegas, os meus colegas, fofocando, falando de prazeres mundanos. O que você vai se meter nessa conversa? Maledicente, que pode fazer a sua imaginação cometer um pecado contra a impureza, contra a castidade. Você está no grupo de WhatsApp do seu trabalho? Sim, não tem problema. Você tem que servir bem. Mas começou a mandar vídeos impuros, corta. Então, na sua vida cotidiana, você vai se blindar, porque as armas Deus já te deu. Você vai se blindar contra qualquer coisa que possa, aquelas brocas que vão perfurar os tijolos do seu castelo, evitando as ocasiões de pecado, evitando. Não acho que agora você é o super-homem, não, que porque você está com a graça, não, porque nós já falamos aqui, a graça vem em semente. E justamente Deus te dá tudo, mas te dá tudo em semente para que você não se encha de soberba. Porque se Deus te desse a virtude da humildade, por exemplo, a virtude da fortaleza, ao invés de te dar em semente, ele já te desse ela grande, ele já te desse essa virtude com tudo que ela tem, pronto, você ia ficar soberbo, quer dizer, pronto, agora eu chego tudo, sou o superior, o maioral, ninguém me ofende, eu posso ver tudo, tô forte, né? Então, aí fica difícil. Então Deus te dá em semente para que você vá devagar.
e para que você possa provar o amor. Então, gente, na medida em que vocês evitem as ocasiões de pecado, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que você diz um não a um pecado mortal e a um pecado venial, você está automaticamente do outro lado crescendo na virtude que Deus colocou em semente. Agora, mas professor Leonardo, como é difícil na minha vida cotidiana, na minha família, no meu trabalho, lutar com o pecado ou contra o pecado. Gente, eu posso até admitir que é difícil. Mas impossível não é não. E se nós estamos caindo, eu tento lutar, mas não consigo, professor Leonardo. Parece que cresce um fervor dentro de mim que eu não consigo, eu caio, parece que é uma força maior, é opressor. Ora, gente, então tá faltando 3 coisas que nós falamos, gente. Gente, vamos ligar os pontos. Tá faltando 3 coisas que nós falamos aqui. Ou tá faltando oração, ou tá faltando sacramento da Eucaristia e mais confissão, ou tá faltando mortificação. Nós estamos falhando em um desses 3. Ou tá rezando pouco, ou tá comungando pouco, ou tá confessando pouco, ou tá mortificando pouco. Então vamos lá. Vamos ser concretos. Vamos ser concretos. É claro, gente, que você pode cair. Infelizmente, você pode cair num pecado mortal. Você vai e se confessa. Agora, eu estou falando aqui que nós temos que trabalhar para isto. Trabalhar para não cair. Nem em pecado mortal, nem em um sequer pecado venial, pecado leve. Agora, presta atenção. Presta atenção. Professor Leonardo, eu assisto missa todos os dias. Comungo todos os dias. Ou visito o Santíssimo todos os dias. Faço minhas orações diárias, conforme eu entendo que o Espírito Santo esteja me pedindo. Sinto vontade de rezar o terço, rezo. Sinto vontade de rezar uma ladainha, rezo. Enfim. Mas infelizmente, professor Leonardo, eu não consigo. Todo dia eu como uma caixa de bombom. Não é? Eu não consigo ficar sem uma carne gordurosa. Eu não consigo tomar, não é? Eu não consigo regular. Agora, gente, uma coisa é muito importante lembrar também, isso é uma lição que eu tive com Santo Inácio de Loyola. Gente, retirar os excessos de comida não é penitência, é temperança, é exercer uma virtude. A penitência começa quando você tira o conveniente e não o excesso, o supérfluo. Tem gente que diz, eu vou parar de comer uma barra de talento, né, da Chocolate Garoto, eu vou parar de comer uma barra de talento toda vez depois do almoço. Ora, você não está fazendo penitência nenhuma. Você só está ajudando a não prejudicar mais a sua saúde. Eu vou deixar de tomar Coca-Cola. Ué, mas isso... E que penitência é isso aí? Que é isso, gente? Que é isso? Deixar de tomar Coca-Cola é penitência? Quando isso foi penitência? Não. Veja bem. Isso é temperança. Isso é uma virtude. É temperar o excessivo gosto pelo prazer, pelas coisas gostosas, pelo açúcar. Agora, veja bem. Você, né, sair da mesa do almoço com fome, com um pouco de fome, isso já é uma penitência, porque você está cortando o que é conveniente. Tá? Isso é uma penitência.
Ao invés de tomar um suco, você toma água, é uma penitência. Porque você está tirando o conveniente. Então vejam, cuidado para não confundir penitência com um simples exercício de uma virtude. Agora, aqui ó, o pessoal está perguntando, dei o exemplo aqui de penitência que a gente pode fazer, sair da mesa com um pouco mais de fome, entendeu? Então se na mesa você vai comer em algum restaurante ou você está na casa de um amigo, não é? De maneira muito discreta, ninguém precisa saber, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, que faz sua mão esquerda, a direita não precisa saber, não é muito discreta. Você está no jantar, no aniversário, estão servindo um banquete, não é? E tem lá um bifão de picanha gorduroso, e do outro lado tem um franguinho frito ali, duro, seco, mirrado, pega o frango. Isto é uma penitência. Você está tirando o que é conveniente, pega menos, come só arroz e o feijão. Não é? Wellington, não tem diferença nenhuma. Penitência e jejum, mesma coisa. O jejum é uma penitência. E precisa ser feito. Agora, mas vamos lá para a gente continuar. Vamos lá. Então, pessoal, vejam bem. Mortificar. Quer dizer, a pessoa vai na missa todo dia. Vai na missa todo dia, reza todo dia. Então você tem aqui, ó, o primeiro pilar, sacramentos. O segundo pilar, oração. Mas não mortifica? Aí depois se pergunta por que está caindo em pecados de pornografia, está caindo em pecados, não é, de fofoca. Que são... Aí é que está o problema. Não é? Então, aí tem gente que se mortifica, sim, tem gente que faz penitência. Mortificação, gente, e penitência é a mesma coisa. Tem gente que faz penitência, tem gente que se mortifica, não é? Mas está com a oração fraca, não reza. Vai cair. Tem gente que reza e faz penitência, mas não é capaz de fazer uma visita ao Santíssimo. Não é capaz de ir pelo menos 2 vezes por semana na Santa Missa, quando é possível, evidentemente, né, gente? Quando é, e muitas vezes é, não é? Tá? Então, vejam bem. Então, se os 3 não estiverem juntos e adequados, não vai dar. Tá? Não vai dar. Então, não é uma coisa assim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não adianta você ir para o seu trabalho dizendo, não, agora eu vou abafar lá no meu trabalho. Não vou participar das conversas fúteis, conversas de fofoca, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Tá? Mas se você não está regando, se você não está molhando as sementes que Deus plantou através da Eucaristia, da confissão, da mortificação, não é? E da oração, não vai adiantar nada, nada. Gente, isso é experiência de séculos dos santos. Não queiramos ser os primeiros a inventar a roda. Agora, é claro, mortificação, penitência adequada. Santa Teresa, São João da Cruz. Um homem ou uma mulher tem que fazer penitência, tem que mortificar, tem, mas tudo moderado, ponderado, conforme as situações de estado, as circunstâncias de vida. Você não pode pegar um pai de família que acabou de ter um bebê, o bebê está acordando à noite, ele de fato está cansado, não dormiu para ajudar a esposa. Você não pode pegar essa pessoa e pedir para ele rezar o rosário de joelho. Essa pessoa vai morrer. Não é isso. Não é isso. Tudo adequado. Tudo proporcionado. Mas tem que ter alguma mortificação. Que história é essa? Você não pode pegar uma pessoa que trabalha com construção civil, que é um pedreiro, tá lá 7 horas da manhã até meio-dia, e falar para ele que ele tem que sair com um pouco de fome. Não, ele precisa de proteína, ele precisa de carboidrato, precisa de alimentação. Mas ele pode fazer outras penitências.
Ou seja, tirando o conveniente. Tirando o conveniente. Agora, vejam bem. Nós estamos falando aqui. Então, primeira coisa, gente, entrar na primeira morada, lutar contra o pecado mortal. Você tem que estar na primeira morada no seu trabalho também. O seu trabalho não pode ser motivo de você sair do castelo. Então vejam, você tem que levar Cristo. As pessoas têm que ver Cristo em você no seu trabalho. Uma pessoa equilibrada, séria. Não é? Claro, divertida, mas um divertimento são, um divertimento santo. E olha, gente, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Muito importante. Porque não se iludam. Quando você começar a ter uma atitude de vida a favor de Cristo, a favor da sua santidade, da sua vida interior, lutando contra o pecado mortal, lutando contra o pecado venial, quando você começar a ter uma vida santa, verdadeira, não de boca para fora, verdadeira. Até mesmo dentro da sua própria casa tem gente que vai dizer que você está ficando doido. Vai querer te internar no manicômio. As pessoas do seu trabalho vão começar a implicar com você. Né? Mas Jesus já tinha dito: eis que vos envio no meio de lobos. E se você der testemunho de Cristo, essas pessoas, num primeiro momento, elas vão ser cínicas, debochadas. Mas muitas se converterão. Sabe por quê, gente? Porque nos momentos mais sérios da vida, nos momentos mais complicados da vida de uma pessoa, porque essas pessoas que estão rindo de você, debochando da sua cara, elas são fracas. Que elas não têm a força de Cristo, já estão em pecado mortal, já perderam a graça, elas são fracas. Então, quando um irmão está no leito enfermo, quando a mãe está para morrer, quando elas estão prestes a perder o emprego porque fizeram uma bobeira, quem elas vão procurar para se aconselhar? Você. Lá no início elas riram da sua cara, mas no fundo, no coração delas sabem que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa de virtudes. Que você espelha a caridade, Cristo. Ela está vendo que quando todo mundo se reúne para falar mal do chefe, para fazer maledicência, você não está entrando nesse joguinho besta, infantil. E mesmo que elas riam, elas vão te respeitar. Mesmo que elas inventem brincadeirinha, elas vão te respeitar. Quando o cerco apertar, o caldo esquentar, não é? Elas vão se aconselhar com vocês. Eles vão buscar a luz, porque eles já estão nas trevas. Quem está nas trevas só tem a luz para buscar. E como disse nosso Senhor, você tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Ah, mas isto acontece. Então, nosso primeiro dever, na vida cotidiana, não importa onde você esteja, nosso primeiro dever, você pode ser o presidente da República, pode ser o que for, primeiro dever, lutar contra o pecado mortal, quando ele aparecer para você. Depois, lutar contra o pecado venial, quando ele aparecer para você. Se você cumpre isto, se você é uma alma vigilante, se você luta com toda a violência da sua vida, como disse Jesus, se um olho pecar, arranque o olho, se a mão pecar, arranque a mão. Se você está sendo violento, está lutando,
você está aí na primeira, segunda e terceira morada. Essa é característica básica. Gente, quem está na terceira morada, tá? Quem está na terceira morada, vamos lá? Tá? Quem está na terceira morada, ó, gente, tirar o lanche da tarde. Então, gente, às vezes eu consigo ler as perguntas de vocês, tá? Porque eu tenho muita coisa aqui para dar e daqui a pouquinho a gente vai precisar encerrar também para vocês não ficarem cansados. Olha só, quem está na terceira morada, tá? Já pecado mortal é só se for um acidente, tá? Pecado venial combatido com muita violência. Venial, um pecadinho leve, muita violência. Muita violência. Não tem pecado. Tem que combater. De vez em quando dá umas quedas, mas quando você vê que caiu num pecadinho leve, o arrependimento é muito vivo, é vivíssimo. Vivíssimo. De arrancar choro. De arrancar choro. Conta-se a história de São Luís Gonzaga. Meu Deus, São Luís Gonzaga. Santa Madalena de Pazzi recebeu de Jesus a graça de ver em que altura no céu estava São Luís Gonzaga, e era muito alto. E ela perguntou: Senhor, por que Luís Gonzaga, como ele chegou a esta altura? E Jesus disse: ele se mortificou internamente. Muita prova eu dei a ele. Subiu muito porque muito me amou. São Luís Gonzaga, quando estava vivo, ouçam bem essa história, quando São Luís Gonzaga estava vivo, e ele foi ao confessor para fazer uma confissão geral de toda a sua vida, de toda a sua vida. E aí o confessor disse: olha, Luís, eu vou te absolver, mas você pode ir embora tranquilo, porque em toda a sua vida, não é? Você só cometeu 2 pecados veniais. Gente, se é uma alma como a nossa, a minha, por exemplo, que já cometeu pecado mortal, a gente ia sair de lá feliz, não é? Não. Sabe o que aconteceu com São Luís Gonzaga? Ele desmaiou. Ele desmaiou nos pés do confessor. Desmaiou. Puf! Tanto foi o temor, o horror de saber que ofendeu a Deus com 2 pecados veniais. 2 pecados leves. Esse homem desmaiou. O que seria motivo de orgulho para nós foi motivo de desespero para aquele homem. Então nós temos que ver isso aí. Mas veja, vocês acham que São Luís Gonzaga nasceu assim? Tudo que nós recebemos em semente, ele também recebeu. E nós podemos chegar lá? Podemos. Agora, vejam bem. Agora eu quero falar de uma outra coisa muito importante. Muito importante. Tá? Que é o seguinte. Vejam. Tem uma outra coisa aí. Olha só, queridos. Vejam bem.
Tem uma outra coisa importante aqui. Professor, além do pecado venial e do pecado mortal e do pecado venial, tem mais alguma coisa que eu tenho que evitar? Tem mais alguma coisa que eu tenho que evitar? Sim. Ah, eu não sabia. Tem mais? Sim. Quer dizer, além dos pecados graves e dos pecados leves, tem ainda outra coisa que eu tenho que combater, professor? Tem. Né? O quê? São as chamadas imperfeições. Imperfeições. Ah, professor, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Eu só ouço falar que nós temos que lutar contra os pecados. Gente, é por isso que a gente não, por isso que a gente tropeça, não vai, não acontece. Por isso que a gente não sai do lugar. Por isso que não vai. Lá na Sagrada Escritura, no livro de Oséias, está dito: ah, o meu povo morre por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. As imperfeições. Nossa, professor, eu estou lutando contra os meus pecados veniais, achava que estava fazendo muito. Não. Sabe o que é fazer muito, gente, na vida espiritual, na vida sanitária? Sabe o que é fazer muito? É lutar contra as imperfeições. Ah, aqui é que está o problema. Agora a conversa ficou séria. Porque tem o pecador, mas tem o imperfeito. Você pode não ser mais um pecador. Isso não significa nada. Não significa nada. Isso é o mínimo. Mas pelo amor de Deus. Mas pelo amor de Deus. Isso é o mínimo. Agora, agora nós entramos num detalhe muito profundo. Muito profundo. Vejam bem. Olha só. O que são as imperfeições? Nós já vimos. Pecado mortal é uma falta grave contra as leis de Deus. Pecado venial, falta leve. Falta leve. E o que são imperfeições? Imperfeições não é falta. Não é um erro. Quando você comete uma imperfeição, você não está errando. Você só não está fazendo todo o bem que podia. Vocês entendem isso? Conseguiram pegar? Anotaram? Anotaram? Gente, vamos concentrar. Imperfeição não é uma falta, e sim um mau aproveitamento das suas capacidades. Você podia dar mais num determinado serviço e não dar tudo. Você podia fazer um bem, muito mais bem do que você está fazendo. Você não está pecando. Você só deixou de subir. Então eu vou dar um exemplo. O pessoal está pedindo exemplo. Então eu vou dar um exemplo. Eu acho que exemplos são mais fáceis, né? Por exemplo. E aí, se vocês me permitirem, eu vou me expor um pouco, vou expor a minha vida, porque se Deus me ajuda e a gente puder fazer isso, a gente puder servir como exemplo, né, para ajudar, a gente ajuda. Veja bem, eu tive que viajar, olha bem,
eu tive que viajar para a minha cidade natal. Eu não moro na cidade onde eu nasci, eu tive que viajar para visitar a minha família. Fui lá visitar a minha família. Vejam bem. Tinha um tio, não é? Que está com, né, tem um tio que está com, um parente que está com um câncer muito grave. Muito grave. Não é? Então, eu fiquei com a minha mãe, fiquei na casa da minha mãe, visitei a minha mãe. E cumpri o dever familiar e tive um momento livre. Vejam, não ir visitar o meu tio para conversar com ele, que eu sabia que estava passando por dificuldades emocionais, porque recebeu a notícia do câncer, etc e tal, etc e tal. Não ir conversar com ele não seria pecado, nem venial e nem mortal. Ele está com a família dele lá, estava com as filhas. Não é pecado. Mas é deixar de fazer um bem. Se eu não tivesse ido, eu teria cometido uma imperfeição. Uma imperfeição. Eu poderia ter feito um bem grande, mas não fui. Então, por exemplo, hoje mesmo, eu tive que sair, minha esposa estava precisando fazer algumas coisas em casa, tive que sair com os meus filhos, Fui para um lugar com eles. Perto do lugar tinha uma igreja com o Santíssimo aberto. Vejam bem, ninguém comete um pecado por não visitar o Santíssimo. Claro, você está cometendo uma indelicadeza com Jesus. Não é pecado você não ir visitar o Santíssimo. Não é? Agora, eu poderia ter ido? Poderia. Poderia ter feito um bem? Principalmente para mim? Poderia. Não é? Então, por exemplo, eu estou com um prazo para cumprir. Estou com um prazo ou deixar de fazer algo bom, ou fazer algo bom, mas não fazer com todo o amor, capacidade que nós temos que fazer. E aí é que entra a nossa vida cotidiana, nos santificar na vida cotidiana. Por quê? Vocês vão ver que talvez não tenha tanta dificuldade de lutar contra o pecado mortal, lutar contra o pecado venial. Você vai lutando, Deus vai te dando a graça, você vai cooperando com a graça, Deus vai te ajudando, você ajuda, Deus te ajuda, e você vai lutar contra o pecado. Mas quando nós entramos nas imperfeições, aí fica difícil. Porque uma imperfeição é um bem a mais que você podia fazer, mas que vai te custar muito sacrifício e você não quer. Já não é mais contra o mal que você está lutando. O mal você já venceu. Agora você está lutando pela sua indigência e incapacidade de levar o bem até as últimas consequências. Então, por exemplo, toda terça-feira aqui na minha casa, né, nós costumamos tirar o dia para limpar a casa. Eu ajudo a minha esposa, sabe, gente? Eu ajudo a minha esposa, tá? Também, se não ajudar, ela briga, né? Então, vocês viram ontem, né? Então, vejam, eu ajudo a minha esposa toda terça-feira. Então, vejam bem. Isto aqui, ó, minha esposa está aí, é aí que entra a pequena via de Santa Teresinha. E vou dizer uma coisa para vocês. É só aí, combatendo as imperfeições, que a gente passa para a quarta morada. E vou dizer uma outra coisa para vocês.
Vou dizer outra coisa para vocês. As nossas imperfeições, elas só são definitivamente curadas. Curadas. Totalmente curadas. A ponto de você não fazer nada que não seja perfeito. Com aquilo que São João da Cruz chama de noite escura. Vocês já ouviram esse termo? Essa expressão noite escura? A noite escura passiva. Deixa eu ser mais claro. Gente, as imperfeições, as nossas imperfeições, aquele bem, aquele máximo de bem que eu posso fazer e não faço, eu só consigo vencer isso quando Deus toma a iniciativa da minha purificação. Então deixa eu falar para vocês. Para combater o pecado mortal e o pecado venial, eu também passo por uma noite. Eu também passo por uma noite. Mas ela se chama noite escura ativa. Porque eu estou trabalhando junto com Deus. Mas quando eu vou combater as imperfeições, quando eu preciso praticar aquela pequena via que fala Santa Teresinha de Jesus, a pequena via, ser perfeito no ordinário, fazer o ordinário perfeitamente, extrair o máximo de amor que eu posso, o máximo de perfeição que eu posso extrair nas minhas obras. Aí só Deus pode te purificar. Em outras palavras, só Deus é que vence as imperfeições de você. Você passa por uma noite, mas essa noite já não é mais ativa, é passiva. A coisa fica séria. Muito doloroso. A maior dor que o homem sente no caminho de amar a Jesus não é a luta contra o pecado. É a luta contra a indigência de um bem mal feito. Então eu estava dando o exemplo aqui, não é? Eu toda terça-feira eu limpo a casa aqui com minha esposa. Bom, como é que eu estou varrendo o chão? Olha, ordinário, ordinário. Pequena via, pequeno, pequeno, pequeno. Como é que eu estou varrendo o chão? Como é que eu estou varrendo o chão? Eu posso deixar umas poeiras ali no canto. Muito difícil enfiar a vassoura ali. Né? Veja bem, não é um pecado, né? Não é um pecado. Você está varrendo, mas você podia varrer melhor, e varrer melhor, e varrer melhor, e fazer melhor. Agora, vejam bem, não dá para. Aí é uma coisa também que eu tenho que falar para vocês, pessoal. É claro que existem algumas imperfeições que são involuntárias e que eu não percebo e que aconteceu. Então eu estou pensando em fazer o melhor, o mais perfeito, o maior bem que eu posso fazer numa determinada ação, mas não saiu. É involuntário. Veja bem, vamos lá, o que é o santo? O que é o santo de sétima morada? O que é o santo de sétima morada? É aquele que não tem imperfeições? Não. Tem imperfeições, mas involuntárias.
inconscientes. Quando Jesus diz, sejais santo, sejais perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, ele está dizendo isso. Não tenha imperfeições involuntárias. Tá? Agora, pessoal, para chegar nesse nível, você já está na quinta, sexta morada, indo para a sétima, e é Jesus que trabalha mais, não é você, é Jesus que trabalha mais. Mas para Jesus chegar a esse ponto, você tem que trabalhar antes. Você tem que trabalhar antes. Então vejam, para todos nós que estamos aqui, bom, pode ser que tenha alguém aqui já na quinta, sexta, sétima morada, enfim, eu estou presumindo, para todos nós que estamos aqui agora, qual é a nossa primeira preocupação? No nosso ambiente de trabalho, no mundo, nas estruturas do mundo. Lutar contra o pecado mortal, lutar contra o pecado venial. Perfeito? Perfeito? Veja bem, até aqui, noite escura ativa, purificação ativa, você pode fazer. Contra o pecado mortal, contra o pecado venial, você pode fazer. Agora, no momento em que você se deparar com uma imperfeição sua, com uma coisa boa que você está fazendo, mas não está fazendo tão boa quanto você podia, então você vai ajoelhar, rezar e pedir a graça a Jesus. Pedir a Jesus que ele te ajude a purificar, que ele meta a mão, porque aí já não é mais com você. Já não é mais com você. Você só vai se colocar à disposição. Se colocar à disposição. Não é? Então vejam, isso é muito importante, muito importante. Então como é que a gente cura a imperfeição voluntária, professor Ná? Com as purificações passivas, com a noite escura passiva. Essa é gravíssima. Aliás, São João da Cruz chama essa noite dolorosíssima. E ela pode ser uma noite dos sentidos e do espírito. E a do espírito é a mais profunda que existe. Porque Jesus permite que você purifique a sua inteligência e a sua vontade, purifique a fé, a caridade e a esperança, que são as 3 virtudes teologais. Então Jesus permite que você tenha dúvidas violentas contra a fé, que você tenha a incerteza da sua salvação, que é uma tentação contra a esperança. Por exemplo, Jesus, para combater as imperfeições voluntárias da Santa Madre Teresa de Calcutá, ele colocou Santa Teresa de Calcutá durante 40 anos sem sentir nenhuma fé diante da Eucaristia. A Madre Teresa de Calcutá comungou durante quase 40 anos sem fé. Ela fazia força para ter fé e não vinha nada. Então você vê que já não está na sua mão. Mas por quê? Porque provavelmente a Madre Teresa, em alguns momentos, dando comida para um doente, dando comida para o doente nos seus hospitais, ela às vezes podia cometer uma imperfeição da impaciência, ela ficava impaciente interiormente, né?
né? Nossa, preciso que ele coma rápido porque eu tenho que... Ela estava fazendo bem, mas não fez todo o bem que ela podia. Então, por causa dessa impaciência, Jesus deu só 40 anos sem fé para ela ter paciência. Agora eu vou contar um caso para vocês que é de cair para trás. É de cair para trás. Aqui, ó, tá aqui, ó. São Paulo da Cruz. Meu santo de grande devoção. São Paulo da Cruz aqui, ó. Viram que imagem linda, né? Ele andava com essa cruz mesmo, gente, pelas ruas, viu? Aqui, ó. São Paulo da Cruz. Deixa eu contar para vocês, então, São Paulo da Cruz. O que acontece? Ora, o que a gente pode concluir disso tudo que a gente falou? O que a gente pode concluir disso tudo? Pode concluir o seguinte. Professor, quando Deus me ajuda a purificar as minhas imperfeições, então eu já não tenho mais imperfeições. Já não tenho mais imperfeições, não é? Então, já estou na sétima morada, na união com Jesus. Como diz São Paulo, já não sou mais eu que vive, é Jesus que vive em mim. Então, eu já estou perfeito. Eu vivi todas as noites que a gente passa para ficar perfeito. A gente purifica para ficar perfeito. Aí quando a gente fica perfeito, a gente conclui que não precisa purificar mais, né? Não precisa purificar mais. Pois bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. São Paulo da Cruz foi um santo que viveu no século XVIII. Aos 26 anos... Prestem atenção no que eu vou falar. Eu não sei a idade de vocês, eu estou com 41. Aos 26 anos de idade, São Paulo da Cruz já estava na sétima morada. Já estava com as imperfeições purificadas. Já tinha passado pela noite ativa, já tinha passado pela noite passiva, ponto. Perfeito? Perfeito. Só que ele viveu até os 82 anos de idade. Foi um santo de vida longa nesta terra. 82 anos de idade. Dos 26 anos. Dos 26 anos. Que ele já estava perfeito. Até os 82 anos, ele passou por uma noite escura violenta. Em outras palavras, tirando alguns meses de consolos espirituais, São Paulo da Cruz viveu dos 26 aos 82 anos sem um consolo espiritual sequer. Tentações contra a fé, contra a esperança, contra a caridade, todo dia, todo minuto. Aí vocês perguntam, mas professor Leonardo, o que é isso? Ele já não estava perfeito? Sim, ele já estava, mas você não está. Eu não estou. Ele se ofereceu a Jesus como hóstia viva, em holocausto, para que o sofrimento dele, para que a noite escura que ele estava vivendo, que já não servia mais para ele, pudesse sensibilizar o coração de Jesus para levar as graças para quem estava em pecado mortal, para quem não fazia penitência. E esta é a máxima aproximação que nós podemos ter de Jesus, porque Jesus também passou por noites escuras, sofreu a paixão,
mas não tinha pecado. São Paulo da Cruz ficou dos 26 aos 82 anos sofrendo uma noite sem ter pecado. Ele estava purgando na própria pele o pecado dos outros. Entenderam? É uma noite escura fora do lugar, por assim dizer. É uma noite fora. Noite é feita para purificar. Se já está purificado, vai ter noite para quê? Sim, para purificar os outros. Para purificar os outros. Que não são capazes de purificarem a si próprios. Minha gente, o amor. Não há nada mais lindo que o amor. E que o amor é capaz de fazer. Olha, por isso é que eu tenho uma admiração tremenda por esse santo. Tremenda. Tremenda. A gente, para fazer uma penitência, para passar uma noite ativa, a gente já morre, um drama. Então é isso. Gente, gostaram? Deixa eu pedir um favor para vocês. Nós vamos rezar uma Ave Maria agora. E vamos pedir a intercessão de São Paulo da Cruz, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, santos místicos da Santa Igreja, grandes santos. Mas eu queria pedir um favor, gente. Se vocês gostaram desta live, se vocês acham que esta live tem um conteúdo importante para um familiar, para alguém, compartilhe sempre. Coloque nos stories, coloque as frases que marcaram, o que vocês aprenderam. Dão esse feedback para a gente, é muito importante, muito importante. Vamos alimentar estas redes sociais, tá? Vamos alimentar. Outra coisa, gente, amanhã, nós estaremos aqui, eu, a minha esposa, tá? E a Bia, da Bia Maternidade, peço que vocês olhem o perfil dela, lindíssimo, uma mulher que se dedica à sua família, aos seus filhos. Nós estaremos aqui para falar qual é o papel da Virgem Maria nisso tudo. O papel da Virgem Maria nisso tudo, tá? Gente, vamos rezar uma Ave Maria. Vamos pedir Nossa Senhora uma graça. Nós vamos pedir uma graça para Nossa Senhora. Agora, todos nós, hein? Vamos pedir uma graça. Qual graça? Ei, Bia, ô querida. Amanhã, hein, Bia? Ô, Bia, você é muito querida, tá? Um abraço na família. Nós vamos... Qual graça que nós vamos pedir? Especialmente. Você pode pedir a sua. Mas eu vou pedir uma aqui para todos nós. Pode? Vocês confiam em mim? Pode pedir? Pedir para Nossa Senhora, então. Se for do agrado de nosso Senhor Jesus, porque em tudo estamos submetidos a Jesus Santíssimo. No sacrossanto tempo de Cristo, que Nossa Senhora possa nos dar, por intermédio de seu auxílio, que por ela possam passar as graças para nos tornar almas eucarísticas. Almas eucarísticas. Almas eucarísticas. Que possamos sempre visitar Jesus. Mesmo quando a aridez chegar da noite escura. Que Jesus seja o nosso maior objeto de amor, mesmo quando não estamos bem, mesmo quando não sentimos mais os consolos. Porque, como diz São João da Cruz e Santa Teresa,
nós temos que querer a Deus e não os consolos de Deus. Então vamos pedir a graça de sermos almas eucarísticas. E, gente, fidelidade, amanhã eu quero todos vocês aqui. Vamos falar da nossa mãe. Tem assunto mais consolador do que falar da nossa Mãe Santíssima? Com a minha esposa e a Bia. Gente, muito obrigado. Que Deus nos guarde, nos abençoe. E agora vamos rezar a nossa Ave Maria, tá? Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.